Meus queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação. Quero agradecer a Deus, os nossos nobres, que nos acompanha. Quem nos fala aqui é o seu amigo em Cristo, Pastor Cunha, em nome de Jesus. E nessa noite é uma noite de bênção, uma noite de vitória. E vamos tratar aqui, e falar um pouco do conhecimento que Deus tem para nós, como Ele é o doutor dos conhecimentos, e vamos aprender através do nosso amigo fiel, Espírito Santo da verdade. E desde já quero agradecer a Deus, pela essa rica oportunidade, quero agradecer a Deus por você que nos acompanha, que nos segue, você que pode estar compartilhando esse vídeo, Quem sabe você pode estar compartilhando para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que de repentemente, automaticamente precisa de uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui, queridos irmãos, nós vamos falar, do propósito do nosso Deus, do objetivo, que o nosso Deus quer para nós, e nós podemos ver que nos dias de hoje, cada dia que passa, as coisas vão se estreitando, na onde você estiver, qualquer parte do planeta, você pode estar compartilhando, você pode estar divulgando no grupo seu, porque essa noite é uma noite diferenciada, porque Deus preparou algo para o nosso coração, para o seu coração. Não importa o seu crédito religioso, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, aonde você estiver, você que é amante da palavra de Deus, você é entendido da palavra de Deus, é muito bom, você que é presbítero, diácono, você que é uma missionária, você que é um missionário, quem sabe você tem o desejo de morar no céu, e hoje nós vamos aprender em relação a isso, em nome do Senhor. Você pode, às vezes, quem sabe você está aí no centro de recuperação, acompanhando este vídeo online, quem sabe você está na cadeia pública, quem sabe você está nas calçadas, quem sabe você está no teu trabalho, quem sabe você está chegando no teu trabalho. Foi muito bom, e você vai estar convidando amigo, uma amiga seu, às vezes você está muito frustrado de tanto ouvir muitas palavras, você está um pouco meio com dúvida, e nessa noite o Senhor vai tirar a nossa dúvida. Nessa noite o nosso Senhor Jesus, Ele vai falar conosco de uma forma tremenda. Quero agradecer a Deus fortemente, o nosso amado Paulo Saraiva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também Cláudio Souza, seja bem-vindo em nome de Jesus. É muito bom a gente ter essas pessoas, ao nosso redor. É muito bom essas pessoas estar acompanhando. Você que é estudioso, você que entende profundamente dentro da Bíblia Sagrada, Eu quero agradecer a Deus pelo seu ministério, quero agradecer a Deus pela tua casa, pela tua família, quero agradecer a Deus pelo seu projeto
você que tem um ministério em sua responsabilidade que o Senhor, aleluia, te confiou, né? Você que tem um chamado como levita, né? Você que louva, quem sabe você tem um chamado de sacerdote, você é sacerdote, você preside, né, algum ministério, né? Se porventura você queira convidá-lo, o pastor Cunha, você pode estar entrando em contato comigo também para estar levando uma mensagem da parte do Senhor, né? O telefone se encontra, vou estar deixando para os nossos queridos obreiros, homens de Deus, né, mulheres de Deus, 31 8910 4771. Tá bom, queridos irmãos? Também, aleluia, eu quero agradecer a Deus, né, onde você estiver, para a honra e glória do Senhor. Você também pode estar entrando no meu YouTube, né? Você pode estar se inscrevendo, tem muitas mensagens da parte do nosso Senhor. Você vai ver José Cunha, lá você vai entrar lá no YouTube, você vai ver a minha foto e você vai estar comentando, vai estar se inscrevendo em nome de Jesus. Pois bem, eu não vou ser muito extenso na ministração de hoje. Você que tem sua Bíblia Sagrada, abrimos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, é o livro da revelação. Isso é muito forte, poucos nós escuta e ouve, né? As pessoas estão ministrando, estão mencionando neste livro. É o último livro da Bíblia Sagrada, o livro da revelação, Apocalipse. Você vai estar abrindo aí, ou vai poder tomando nota, em nome de Jesus, que é muito forte nessa noite, é muito tremendo. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que traz aí, né, orais e vigiais, orais, que tudo está coligado, que vem trazendo aí, né, a quinta carta da igreja de Sardes. É muito forte. Muitas pessoas dizem, pastor, eu tenho uma certa dificuldade de aprender e de entender o livro de Apocalipse. Sim, o livro de Apocalipse, queridos irmãos, segundo a genealogia, segundo biblicamente falando, a pessoa, para entender ela, você tem que estar no óleo, você tem que estar orando, você tem que estar se consagrando, pedindo orientação e entendimento ao Senhor. Porque de fato, realmente, porque tem muitas pessoas que trazem várias versões, várias traduções, né? E a Bíblia, ela é muito simples de entender, basta nós pedir ao Espírito Santo, ao nosso amigo fiel, que ele automaticamente ele abre o nosso entendimento e ele dá o entendimento, a interpretação daquela capítulo e daquela mensagem e daquele versículo. Amém? Pois bem, o livro de Apocalipse é o último livro das Escrituras, capítulo 3, versículo 1, está escrito e registrado assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que viveis, aleluia, e está morto. E ser vigilante, e confirma o restante que estava para o morto, porque não achei a tua obra perfeita diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda o arrependeste. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabei que a hora sobre ti virei. Xalamanás, Xamicô, Calamanás. Senhor Deus, que diminua eu, Senhor,
e o teu nome venha a ser grandemente exaltado. Te peço perdão, Senhor, diante do teu trono, diante da tua presença, que o Senhor venha falar através do Espírito Santo meus lábios, Senhor. Que o Senhor venha falar fortemente, Senhor, cada homens e mulheres que almeja e deseja morar na Nova Jerusalém, que almeja e deseja a salvação eterna. Portanto, Senhor, que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, escuta, Senhor, a nossa humilde oração como holocausto suave e agradável a Ti. Assim, Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração. Eu oro, Senhor, apresentando, Senhor, cada pessoa que está acompanhando essa live. Que o Senhor venha mudar, que o Espírito Santo venha transformar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo privilégio de ter deitado, acordado nesta manhã e chegado à tarde e chegado esta noite. Jesus querido, Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá, receba a nossa oração em nome de Jesus. Pois bem, queridos irmãos, é muito forte nessa noite quando eu entro dentro desta mensagem, através do nosso mediador, amigo fiel, Espírito Santo da verdade, nós vemos as cartas, nós vemos a Bíblia inteira falando fortemente cada coração e falando cada propósito. Eu vejo, queridos irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que muitas pessoas nos dias de hoje, no século 21, eles não estão dando crédito na palavra de Deus mais. Muitos estão até desacreditados da salvação. Pastor, mas por quê? Porque, queridos irmãos, nós estamos vivendo nos dias de hoje, a ciência se avançando de uma forma assustadoramente. Tudo são cumprimentos dos escritos. Tecnologia avançada tendo uma expansão, se expandindo de uma forma assustadoramente. Então, nós podemos ver que o Senhor arrumou esse mecanismo para estar pregoando as boas novas. E muitos usam esse mecanismo nas redes sociais para propagar coisas que não agradam o coração de Deus. E nós podemos ver, entender e compreender dentro da Bíblia Sagrada que Jesus está voltando a qualquer momento. A nação, a humanidade, está presenciando, melhor dizer, está contemplando os acontecimentos, o que está escrito dentro da Bíblia. E nós, queridos irmãos, nós não podemos perder tempo nos dias de hoje. Nós temos que atentar pela salvação, porque quem nos deu a salvação de graça foi o nosso Deus. O nosso Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, que veio a essa terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é para todos, sem exceção. E de repentemente, a gente se acomoda. A gente fica acomodado de uma forma que a gente, a gente não está atentando mais para ler como nós lia antigamente. Nós não estávamos tentando mais de orar como oramos antigamente, como nós vigiamos. Hoje, queridos irmãos, o povo está tendo uma certa dificuldade. O povo não está tendo desejo, o entusiasmo, a motivação de orar, de falar mais do Senhor Jesus. Mas Jesus está voltando, Ele falou isso, quem falou foi Ele, não foi eu. É a Bíblia que nos fala e declara claramente, automaticamente. Muitos sabem disso. Mas, queridos irmãos, quando eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia falando aqui, a quinta carta à igreja de Sardes, João, aleluia, o profeta, homem de Deus, ele estava profetizando, ele estava pregoando para aquele povo.
se prepara-te que o Senhor está vindo. Portanto, se arrependeis, portanto, fazeis a vontade do Senhor. Mas como nós podemos fazer em meio a tantas batalhas, em tantas divergências, em tantas dificuldades? Aleluia! Será que há possibilidade de nós romper e vencer? Sim, mediante, através de Jesus. Quero agradecer a Deus, a missionária Maria Erenita Costa. Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, em meio ao conflito na humanidade, há uma possibilidade de entrar e pregoar as boas novas. Quero agradecer a Deus, o diácono Ivanildo, seja bem-vindo, grandes obreiros, muitas obreiras de Deus, muitos obreiros do Senhor está acompanhando, muita gente vai compartilhando, vai divulgando, né? Vai entrando no YouTube também, tem muitas mensagens lá, José Cunha. Então, queridos irmãos, nós podemos ver, em meio ao conflito, em meio à dificuldade, nós podemos ver que Jesus está voltando. E muitas igrejas que estão pregoando que Jesus está voltando, mas muitas igrejas não estão pregoando mais, estão deixando a desejar. E nós vemos João, ele pregoando aqui, ele falando para aquela igreja, para o povo ali em Sardes, né, que nós temos que estar na vigilância. Imagine se Jesus, aleluia, quero agradecer Pedro Lima, lá do estado da Paraíba, da cidade de Guarabira, Deus abençoe. Quero agradecer Elina, Deus abençoe fortemente vocês, né? Vários estados, né, acompanhando, várias cidades, Vale do Aço, Minas Gerais em peso. Pois bem, então, queridos irmãos, o profeta João, ele pregoando a palavra de Deus e tentando, aleluia, que o povo entendesse o propósito, o objetivo do Senhor. E qual é o propósito, o objetivo do nosso Deus? É a salvação para o homem. E o homem nos dias de hoje, século 21, não estão vigiando. O homem nos dias de hoje, eles não estão acreditando mais na salvação. Eles estão criticando, o que é isso? Não existe isso mais. Isso aí já ouvia na década, mas aqui a Bíblia é bem clara. Está falando claramente. É igual o pai ou a mãe fala para o seu filho, aleluia, e diz: filho, faz assim, o caminho é isso. E ele automaticamente ele retrocede, escolhe um caminho, aleluia, que não deveria trilhar aquele caminho. E nos dias de hoje o homem está assim. E quando nós vemos aqui, aleluia, Deus, as 7 estrelas, aleluia, eu sei a tua obra e que tem o nome de que vivem, estás morto, Xalamanás. Então quer dizer, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o desejo, o Senhor conhece aquele que está realmente, verdadeiramente quer ser salvo. Estamos falando aqui, irmão, o próprio Senhor, ele está falando aqui para eu e você, nós, atentar para a salvação, porque a salvação é para todos. Então o homem de tanta atividade, ele não está querendo buscar a salvação. Segundo foi levantado uma pesquisa, um censo, que o homem, ele diz que tem muita atividade, o homem está muito ocupado, o homem automaticamente está sem tempo de buscar o Senhor. Entenda, se o homem está sem tempo de buscar o seu Criador, imagine o tempo que ele tem para a tua família. Ele tem tempo para a sua casa? Não tem. Muitos não podemos generalizar. Ele tem tempo para o seu trabalho? Acho que ele não tem, né? Ele não tem tempo nem para comer.
Então um está sem tempo de tudo. Então, queridos irmãos, entenda, o homem tem que atentar, o homem tem que colocar na sua cabeça, no teu coração, que estamos vivendo nos últimos dias na face dessa terra. Essa terra cheia de pecado, essa terra cheia de iniquidade, que fede as narinas do Senhor. Aleluia, Xalamanás. O Senhor tem usado várias igrejas que têm compromisso com a palavra, com o evangelho de Cristo, para dizer que Jesus está voltando. E muitas igrejas estão pregoando, tem muitos pastores falando que Jesus está voltando. Muitas missionárias, muitos missionários, muitos homens que têm realmente, muitos mancebos nos dias de hoje, que têm compromisso da face dessa terra com a verdadeira palavra genuína de Cristo. E aqui, João, ele pregoando isso, digamos assim, dando uma sacudida, acorda. O homem está praticamente, parece que está paralisado, parece que está anestesiado. Ele está assim, não sabe se vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. O homem, ele acha no seu entendimento que a vida eterna dele vai ser aqui nessa terra. Não, essa terra aqui, meu irmão, segundo a Bíblia Sagrada relata, essa terra aqui vai ser afuminado por fogo, vai ser consumido. Aleluia. Então essa terra aqui você não pode esperar nada. O que é que o homem está esperando dessa terra? Aleluia. A Bíblia diz: nós somos pobres e miseráveis se depender dessa terra, esperar por ele. Não, nós temos que esperar pelo Senhor Jesus. E quando João ele deixa claramente, diz: ser vigilante. Ele está pedindo ser vigilante. E confirma o restante que estava para a morte. O homem que não tem o Senhor, aleluia, ele está morto. Que tipo de morto? Espiritualmente, está falando do humano. Quando o homem ele é morto espiritualmente, a mente dele só está focado para as coisas desse mundo. O homem automaticamente ele não está entendendo, às vezes até entende, ele faz de que não está sabendo de nada. Gente, tem que viver a realidade. No momento e nos dias de hoje, entenda, queridos irmãos, tem que viver na realidade. Mas pastor, a luta é grande. Pastor, está acontecendo tantos problemas, está acontecendo tanto embaraço, está tendo tanta confusão, é tanta igreja. Meu Deus, eu não sei qual que está. Gente, entenda, a palavra de Deus diz, o inimigo, ele está arrumando cada confusão, cada divisão, aleluia, para confundir o povo, a nação. Oxalá, aquele que verdadeiramente que está baseado, que está afirmado na rocha, que é Jesus de Nazaré, que está na palavra de Deus, não será enganado, não será manipulado. E o que tem de gente manipulando, o que tem pessoa violando a Bíblia Sagrada é sem dó e sem piedade. Mas cuidado, peça ao Senhor sabedoria. Porque você está vivo, porque você, aleluia, está caminhando, porque você verdadeiramente conhece a palavra, o Espírito Santo de Deus está contigo, te auxiliando. Peça o auxílio eterno, que é o seu amigo, o Espírito Santo. E quando nós vemos aqui, mas também tem em Sardas, algumas pessoas darão de, aleluia, de brancos, por quanto são dignos disso, aleluia, de maneira que nem umas riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que aqui João, ele falando fortemente, afirma-te na presença do Senhor, busca pela salvação, luta por ela. O pecado está se alastrando, a mentira está se alastrando, a violação está se alastrando, a violência está só aumentando.
As doenças estão só piorando. E muitos estão tentando arrumar desculpa e arrumar até recurso em outros meios. Não, não, não. O recurso e o meio se chama Jesus. Aleluia. Mas quando nós vejamos aqui João, ele falando, aquele que estiver firme na presença do Senhor. Às vezes você possa ser traído pelo seu esposo, possa ser traída pela esposa ou esposo, vice-versa, até pela sociedade, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pela sociedade, mas você nunca vai ser traído pelo Senhor. É na horas mais difíceis que Ele está contigo. É na hora que você renuncia às coisas deste mundo, o pecado. Porque a Bíblia deixou claro, João dizendo, aquele que permanecer firme, aleluia, Jesus, Ele vai te justificar diante do Pai. Aleluia. Mesmo que o homem acha e olhe para você que você não vale nada, chama você de coitadinha, chama você de coitadinho, você não vai chegar a lugar nenhum, você é uma pessoa que não. Ei, espere com o Senhor. Mas pastor, nós somos de carne, temos sentimentos, sim. Nós somos falhos, sim. Nós não estamos falando, aleluia, dos nossos atos, das nossas imperfeições. Nós não estamos falando da perfeição, nós estamos falando da misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, do nosso Deus. Por isso que João falava, olha, se tu andares ou tentar, ou pelo menos tu lutar, trilhar no caminho certo, na presença do Altíssimo, pode ter certeza, Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele vai advogar o teu caso, Ele é o teu juiz eterno, é Ele que sonda o teu coração, é Ele que conhece a tua mente, é Ele que conhece o teu deitar ou levantar. Por que você está questionando? Por que você está tendo dúvida? Por que você, aleluia, está preocupado com o seu ministério, com a tua casa, com o teu emprego, com a tua família? Ei, não se preocupe. Fique despreocupada, fique despreocupado. Não dê ouvido a pessoas negativas, pessoas invejosas, pessoas levianas. Não, porque o Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Por isso que Ele diz, o que vencer, Ele está chamando você de vencedora. Jesus está chamando você, aleluia, de vencedor. Ele não quer saber do teu pecado, Ele não quer saber da sua falha. Há um arrependimento no nosso coração para que venhamos se arrepender. Perdão. A que venhamos se dobrar o nosso joelho diante de Deus, não diante de comedor de farinha e feijão, não diante de pecador. Como os muitos estão se dobrando, estão se ajoelhando diante de homens. Não. O Senhor quer que eu e você se dobre o nosso joelho, se curve diante dele, porque toda a honra e toda a glória e todo louvor é dado ao nome de Jesus. Toda majestade, todo patamar, toda exaltação é dada ao nosso Senhor. Por isso que Ele te guarda. Por isso que o Senhor, Ele automaticamente, Ele livra você de tanta emboscada. Mas você tem que continuar firme. Eu não estou aguentando mais, eu estou prestes a deixar a caminhada,
essa caminhada que se diz evangélica, que se diz crente, que se diz servir o Senhor. Não. Quem prometeu foi Jesus. Foi Ele que prometeu a salvação eterna. Não foi homem, não. Foi Jesus, o seu Jesus. Foi o seu Jesus que responsabilizou pela sua salvação. O homem é mentiroso, o homem é traiçoeiro, o homem é covarde, o homem é mau. Mas Jesus não. Jesus diz: filha, filho, se você permanecer firme no meu caminho, eu te darei a salvação. Por isso que João, ele falando aqui, o último livro, irmão, é muito forte. É muito forte para que eu e você venha refletir e venha ter uma reflexão. Nós temos que rever os conceitos humanamente falando. Será que eu e você está fazendo segundo a vontade do Senhor? Eu não te conheço, eu não sei. Só Ele que te conhece, só Ele que me conhece, só Ele sabe os teus passos, só Ele que trajetou, Ele traçou toda a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Quem traçou foi Jesus, o nosso Deus. Quando Ele diz aqui, aleluia, aquele que vencer. Em outra tradução, o que vencer será vestido de vestes brancas. O Senhor está te falando, Ele está te garantindo a salvação. Homem, ele promete e não cumpre. Isso quer dizer, o homem não promete nada. O homem é mentiroso, é traiçoeiro. O homem, ele fala uma coisa, daqui a pouco ele diz que não falou. Mas Jesus não, Jesus prometeu a salvação para a humanidade. Jesus prometeu a salvação para aqueles que crê pela fé. Aleluia, por isso que Deus, Ele enviou o teu Filho unigênito. Ele estava sentado no braço direito do Pai, sentado ao lado do seu braço direito. E Ele se encarnou, se fez carne para vir essa terra fedorenta, cheia de pecado, iniquidade, porque não tinha, aleluia, até então, segundo as Escrituras, segundo a genealogia, biblicamente falando, para quem é estudioso da Bíblia Sagrada, sabe muito bem, claramente, do que se está se tratando, dos que está se falando aqui. Não tinha um justo sequer na face dessa terra. Era necessário alguém vir. Era necessário alguém da sua vida. Era necessário alguém derramar gota de sangue por você, por mim. Era necessário alguém renunciar, meu Deus, renunciar seu trono de glória. E ele não tinha nada a ver com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas ignorâncias, com as nossas falhas. Não, não. Ele automaticamente, ele deixou o seu trono de glória. Interessante, queridos irmãos, João, ele vem trazendo aqui coisa extraordinária, inexplicável. Às vezes falta até palavra para nós se expressar, porque é muita glória para o que Ele fez por você e por mim, Jesus. Olha só, queridos irmãos, o que Jesus fez incondicionalmente. Se eu e você adorando a Ele, se eu e você se prostrando diante dEle, incondicionalmente ou não, Ele me ama do mesmo jeito, Ele te ama. Ele automaticamente, Ele cura o leproso, incondicionalmente, independente ou não, aquela pessoa esteja com câncer, aquela pessoa esteja com diabetes, aquela pessoa, mesmo que seja um assassino, mesmo aquela pessoa que matou, mesmo aquela pessoa fez algo pela sociedade que desagradou a sociedade, mas mesmo assim Ele te perdoa, aleluia, Ele te salva, Ele te coloca você no patamar. Quem faz isso é só Jesus.
Mas pastor, eu não sou digno. O Senhor Jesus nessa noite, Ele não quer saber se você merece, sou um imerecedor ou não. Ele está dando uma chance, uma oportunidade para que eu e você continue caminhando. Aleluia. Nós não podemos olhar pela luta, nós não podemos olhar pelas diversidades, nós não podemos olhar, aleluia, pelas calúnias, nós não podemos olhar pelos problemas, não, porque Jesus não olhou por esse problema, Jesus não olhou de maneira alguma. Jesus deixou um grande exemplo para nós. Olha, não olha para os problemas, se nós olhar, nós vamos fracassar. Se nós olhar para os problemas, nós vamos desanimar. Se nós olhar para os problemas, nós vamos se suicidar. Se nós olhar para o problema, nós não vamos olhar para os filhos da gente. Se nós olhar para o problema, nós não vamos vencer. Se nós olhar para o problema, nós não vamos dar a volta na situação. Se nós olhar para o problema, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Jesus deixou um grande legado. Jesus deixou para mim, para você, que nós entender, para que nós venhamos entender fortemente, automaticamente olhar para Ele. Porque Ele, queridos irmãos, Ele sentia fome igual eu e você sente. Ele sentia sede como eu e você sente. Ele sofreu como você muitas vezes sofre, caluniado injustamente. Por isso que foi necessário Ele estar aqui conosco. Porque se não fosse Jesus, queridos irmãos, olha para cá, esta raça humana da humanidade, não tinha nenhum deles sequer vivo. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor, aleluia, Ele comprou eu e você de porteira fechada, não olhando pelos defeitos. Muitas vezes as pessoas olham para você, acham que ela não tem defeito, é só olha para você que tem defeito. Ela está cheia de defeito, ele está cheio de defeito, ela está cheia de problema, ele está cheio de problema e acha que problema só vem só para você, acha que problema vem para todo mundo, sem exceção. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por enfermidade, todo mundo passa por decepção, mas Jesus resolve todos os problemas, Jesus resolve todas as dificuldades. Eu só conheço, queridos irmãos, um homem na face dessa terra que andou e que resolveu e resolve até hoje, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. João quis relatar isso aqui para aquele povo, para o povo aqui naquela cidade, em Sade. Ele dizendo aqui, os que vencer. Jesus quer que você entenda e você vai vencer. Queira o seu adversário, queira o seu inimigo, queira a sociedade, queira o teu parente ou não, olhando com cara fechada, olhando com ódio, olhando com raiva, olhando com rancor, olhando com isso, fique tranquilo, descanse no Senhor. Mas eu não consigo, no meu coração tem muita raiva. Peça ao Espírito Santo arrancar disso. Todos os homens de Deus passaram por grandes dificuldades. Todos os homens de Deus, queridos irmãos, entenda, passaram por grandes batalhas. Não tem um sequer dentro da Bíblia Sagrada, entende? Estou falando biblicamente, estou falando baseado nas Escrituras. Entenda, todas as mulheres, todos os homens de Deus, baseados nas Escrituras, elas passaram por grandes perseguições. Estas mulheres foram perseguidas, essas mulheres foram humilhadas, esses homens foram perseguidos, esses homens foram humilhados, esses homens foram desprezados, esses homens foram caluniados. Essas mulheres, aleluia, ela foi tão desprezada, tão humilhada, mas uma coisa era certa: ela nunca abandonava o seu Deus, eles nunca abandonaram o seu Senhor Jesus. Às vezes, queridos irmãos, tem certos lugares que você não pode estar concordando dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da sua religião, né? E de repente você não concorda, mas escute. O Senhor traz algo diferente para nós nessa noite. Nós estamos vivendo lei de homem. E a lei de homem mata. A lei de homem automaticamente nunca vai te edificar, sempre vai estar tentando te destruir.
é a lei do homem. Então entenda, a lei de Deus não, a lei de Deus ela é justa. A lei de Deus ela é 100% a favorecer aqueles que o seguem em espírito e verdade. Por isso que João vem dizendo, aquele que vencer até o fim. Porque Deus falando na boca do seu profeta, isso estava se relacionando e mostrando quando Jesus, ele pregoava esta terra, ele andou por essa terra, ele ministrava nessa terra, ele falava, aleluia, do Pai, fazia a vontade do Pai. E mesmo assim, às vezes você possa estar passando por um problema de saúde, num problema financeiro. Se é problema de saúde, o Senhor vai te curar. Se é um problema financeiro, o Senhor vai repreender o devorador. Se é um problema familiar, fica tranquilo. Não tente resolver com as próprias mãos certos problemas, não pode. Não devemos, aleluia, resolver problema com as próprias mãos. Se nós resolver o problema com as próprias mãos, nós vamos ter prejuízo. Por isso que Jesus disse, tem certas coisas que eu e você, nós podemos resolver até o nosso alcance. Mas tem certas coisas, queridos irmãos, que eu e você tem que deixar Jesus trabalhar. Porque não é eu tenho que fazer minha parte, mas tem coisa que é o Senhor. E quando automaticamente nós vamos tentar resolver os problemas do nosso jeito, dá tudo errado. Você vai passar raiva, você vai ficar irado, você vai ficar irada, você vai sair da graça, você vai xingar, você vai chamar palavrão, mas Jesus não quer que isso aconteça. Ele quer que você venha para a Nova Jerusalém, venha para o céu, que você venha ser salvo. Por isso, queridos irmãos, toda pessoa que passa por luta não pode desanimar, não pode desistir, porque quem está contigo é Jesus. Então Jesus nunca vai virar as costas para você, Jesus nunca vai te abandonar, Jesus nunca vai deixar você desamparada, não. Porque o salmista no Salmo 125, verso 1, ele expressa desta forma e desta maneira: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Mas quem sabe que o salmista estava passando por uma luta tão grande? Mas ele tinha plena convicção nele, dizia assim: eu confio no Senhor, não vou desistir, a luta está grande, eu vejo, eu estou vendo sem sair do lado direito, sem o lado esquerdo, mas eu jamais vou desistir, porque quem está contigo, quem está comigo é o Todo-Poderoso, é aquele que vai resolver todos os meus problemas. Então, queridos irmãos, entenda, quando nós vemos aqui no livro de Apocalipse, o livro da revelação é muito grande, é coisa gigante. É só para aqueles que estão ligados no céu, que podem entender a profundidade, o motivo, a razão, por quê, e o que se trata e do que se relata claramente. E quando nós vemos aqui, aquele que permanecer, mas pastor, conheço muita gente, muitos obreiros que está desistindo, fique tranquilo, essas pessoas vão voltar para Cristo, porque o Senhor, Ele está presenciando o teu coração. Não quer dizer um pastor, não quer dizer uma pastora, não quer dizer uma missionária, não quer dizer uma mulher de Deus, um levita que porventura voltou para a sarjeta, porventura ele voltou para o tráfico, voltou para a cocaína, para a maconha, para as coisas erradas, não vai ser salvo não. Há possibilidade, há arrependimento, nada é tarde. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Nós sabemos disso, mas quem falou foi Jesus. João estava falando, aquele que se arrepender e permanecer, aleluia, no caminho e caminhando até o fim, o Senhor Jesus vai te apresentar, o Senhor Jesus vai te defender, o Senhor Jesus vai diante do Pai, vai dizer: Pai, esse homem aqui,
Esta mulher, Pai, lá na terra, foi perseguida, muitas vezes foi até humilhada, passou até fome, ele passou até certa humilhação pelo seu chamado, pelo seu talento, Pai, mas eu te apresento, é esta aqui que vai ser salva, é esta aqui que vai ser salva. Nós não pode dar ouvido a certas pessoas que é enviado do diabo, certas pessoas que quer derrubar o seu ministério, quer derrubar o seu chamado. Aqui João, ele deixa claro, aquele que vencer. Isso era uma revelação, Deus falando fortemente para João. Então, queridos irmãos, quando nós vemos aqui, de maneira nenhuma riscarei, olha que é forte, olha a revelação forte. O Senhor falando para o profeta João em Apocalipse. Imagino, queridos irmãos, baseado dentro das Escrituras Sagradas, você que tem a sua Bíblia, você que entende, você que está entendendo, às vezes você pode estar entendendo de outra forma, mas o sentido é o mesmo. Queridos irmãos, imagine o Deus falando com João, ele dizendo: João, o seguinte é esse, o negócio é esse, veja bem, você precua isso, eu vou estar revelando isso, João, e você vai escrever, porque você vai estar sendo cheio do meu Espírito, e através, imediatamente e automaticamente, você sendo cheio do Espírito Santo, do meu Espírito, você vai escrever essas revelações para o povo que vai estar firme na minha presença, vai estar caminhando. Esse povo não vai, João, se eles entenderem verdadeiramente o meu propósito para ele, que é a salvação, você vai falar para ele, João, de maneira alguma, João, aquele que vencer até o fim, eu não vou tirar o seu nome do livro da vida. E que Jesus está querendo dizer, olha para cá, Jesus está querendo dizer, você não pode olhar para trás, você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, você não pode olhar para o que aconteceu, que se chama passado. Por isso está dizendo, passado é passado, passou, nós temos que viver agora presente. O que o diabo está querendo colocar na cabeça da humanidade é o passado, por isso que ele é o acusador, por isso que ele está querendo pegar passado. Entenda, passado é passado, você é uma nova criatura. Por isso que o Senhor diz, eu peguei todas as coisas passadas, coisa ruim sua, eu lancei no mar do esquecimento, agora você é uma nova criatura. Entenda, de hoje, marque isso, de hoje, daqui para frente, você é uma nova criatura, minha irmã, meu irmão. Você tem que entender que você é lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi comprado por preço de sangue alto, você é propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você tem que entender, quem está na frente é o Senhor dos Exércitos. Você tem que colocar sempre o nome dele. O nome dele sempre tem que estar acima de tudo e de todos. Aleluia. O inimigo não tem poder contra a tua vida sem a permissão do Senhor. Mas o Senhor deixou claro que aquele que permanecer, de maneira, eu riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. O Senhor está declarando aqui, olha para cá, meu irmão. Você que é pastor, você que é pastora, você que é evangelista, você que é missionária, você que é missionário, você que é levita, você que é sacerdote do rei, aleluia. O Senhor jamais vai tirar o seu nome do livro, o seu nome está lá, e Ele vai te apresentar diante do Pai. Jesus jamais vai riscar o seu nome. Vai não, pastor? Não vai. Mas você tem que continuar firme. Você tem que continuar acreditando. Você tem que continuar confiante e confiando.
Você tem que continuar lutando por uma riqueza que o Senhor deixou. Qual é a riqueza? Me explica do que se trata. A salvação. É a salvação que nos garante que é Jesus. É por intermédio, por Jesus. Por isso que Deus explicando, detalhando para João, fala isso, João. Nem tudo está acabado para o homem se porventura ele desistir. Ele tem possibilidade, há esperança. O Senhor está falando, não importa onde você esteja, que grau, que posição, que patamar você esteja. O Senhor não quer saber quem é comedor de caviar, frango quiabo, farinha seca, que mora na roça, não, rico, pobre, não. A salvação é para todos. Abrange todos, entenda. Jesus não faz decepção de pessoas. João, aleluia, aleluia, ele explicando aqui, ele falando claramente, pregoando a vontade de Deus, ele dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe, queridos irmãos, na face dessa terra, muitas igrejas com compromisso com o Evangelho da Palavra de Deus. Você sabe por que muitas vezes não acontece mais coisas trágicas? Porque ainda tem homens e mulheres que velam pela palavra do Senhor, que confia a palavra do Senhor, que precua a palavra do Senhor. E o Senhor tem misericórdia desses homens, dessas mulheres que têm compromisso. Por quê? Olha para cá. A minha Bíblia diz que um belo dia, um certo homem disse: Senhor, escuta aqui, Senhor, tu destruirás o ímpio junto com o justo? O Senhor disse: não. Se porventura tiver 40, 50, 30, 20, sucessivamente. O Senhor disse: não, jamais. Mas, Senhor, me explica uma coisa. Se tu, não, eu falei com você, não. Eu jamais vou destruir o justo no meio do ímpio. O que é que o Senhor está querendo dizer baseado nessa mensagem da revelação em Apocalipse? Estou falando com João. Você já entendeu claramente aí, porque o Espírito Santo está falando contigo. O Senhor, queridos irmãos, ele vela pela sua palavra. O Senhor, ele tem todo cuidado quando ele pronuncia a sua palavra, porque sua palavra é palavra de aliança. Quando o Senhor, ele mantém, escuta aqui, quando o Senhor mantém a sua aliança com o homem quebra a aliança com o Senhor. E nessa noite o Senhor, ele quer reatar a aliança que você quebrou com ele. O Senhor está dando uma oportunidade para nós continuar firme na caminhada e entender a salvação eterna, porque a salvação é só uma. Não existe duas nem três, é única. Então, portanto, cabe a nós, entenda, lutar pela salvação. Mas, Senhor, tu não destruirá? Não. Eu dei a minha palavra. E se eu dei minha palavra, eu vou cumprir. O homem dá a palavra dele, mas não cumpre diante do Senhor. Mas, pastor, também o homem é falho, sim. Mas tem muito homem, quando dá a palavra dele diante do Senhor, também ele não quebra a palavra dele. Então, queridos irmãos, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que almeja a salvação, que adora ele em espírito e verdade. Então entenda, queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele está aqui, ele está na sua casa, o Espírito Santo está aí do seu lado, mas não estou vendo, veja pela fé. Eu aqui já estou sentindo a presença, aleluia, xalamaná, já estou sentindo o mover do Espírito Santo. Mas pastor, já errei tantas vezes.
Procure se consertar com Deus. Não erre mais. Mas constantemente eu estou errando. Peço ao Senhor misericórdia, Senhor, me dê graça para que eu não possa falhar. Você lembra aquela passagem do samaritano? Você lembra daquela passagem que vinha o levita, o samaritano e o sacerdote? Pois é, ué. Quem era um levita? Quem era o samaritano? Quem era o sacerdote? Entenda, muitas vezes, queridos irmãos, tem certas pessoas que aparentemente possa ser uma pessoa que você possa olhar pelos olhos, mas quem conhece o coração é o Senhor. Segundo a genealogia, segundo a minha Bíblia diz, palavra simples, aquele moço estava tão espancado, segundo a Bíblia Sagrada diz, que ele estava quase morto. Você sabe que é quase morto, ainda estava um pouquinho com vida. Se demorasse aquelas 3 pessoas naquele caminho, talvez ele já tinha descido à sepultura. Mas tudo tem um propósito de Deus. O que é que o Senhor está querendo dizer? O Senhor tem um propósito na sua vida. Nem tudo está acabado. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor sabe até eu e você Ele pode chegar. Aleluia. Então, quando aquele moço estava naquele caminho quase morto, passou quem? Sacerdote. Quem era o sacerdote? Era homem que conhecia a palavra. Era homem sacerdote, homem tipo assim instruído, sabia o que era certo e o que era errado. Mas olhou para aquele homem, fez pouco caso dele. Tipo assim, não deu nem importância. Quem sabe muitas pessoas olham para você e não dá importância, não dá credibilidade. Quem sabe a pessoa te humilhou tanto, mas não tenha raiva dessas pessoas. Você ore para ela. E quem era o levita? O levita, segundo as escrituras relatam, era aquela pessoa que prestava o seu melhor louvor. Era aquela pessoa que, quando ensaiava aquele louvor, aquela melodia, aquela canção para o Senhor gostava, se maravilhava. Mas nem mesmo o levita fez isso. Olhou para aquela pessoa já morrendo e foi embora. E quem sabe, às vezes você está precisando de uma palavra. Aquela pessoa que é sacerdote, aquela pessoa que é levita, não faz nada por você, pelo contrário, quer ver a sua desgraça, quer ver você na lama, quer ver você na sepultura. Quem sabe não quer ver você louvando, quem sabe não quer ver você ministrando a palavra do Senhor. É levita, é samaritano, aliás, é sacerdote. Então, queridos irmãos, nós vemos essa certa diferença. Estou falando aqui, mas já estou sentindo uma batalha no mundo espiritual em relação a essa mensagem, até você, porque a Bíblia diz que quando a gente entra no campo de batalha, nós vivemos num mundo espiritual. O inimigo muitas vezes até tropeça, aleluia, num vento aqui, mas o Senhor está contigo, fique tranquilo. Então, quando nós vemos, querido, neste caminho automaticamente, nós vemos que essas 2 pessoas fez pouco caso. O levita e o sacerdote. E depois quem vem? O samaritano. E quem é o samaritano? O samaritano, ele olha para aquele homem. O samaritano, ele vê aquele homem com paixão. Ele se comoveu, que aonde o sacerdote e aonde o levita poderia se comover, poderia ter um sentimento e ajudar, mas passou os 2. Mas o samaritano não. Quem sabe nessa noite, o samaritano Jesus está entrando dentro do seu lar. Você está abrindo o seu coração hoje. O Senhor está limpando toda sujeira, todo impedimento. O Senhor está arrancando todos os pensamentos negativos.
todos os pensamentos que traz você para trás. Você não consegue andar pela frente, mas hoje você vai conseguir andar. Em nome de Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas está visitando você aí. E aquele moço, ele parou. Ele deu atenção para aquele moço. E ele pegou, aleluia, e levou para uma hospedaria. A Bíblia diz que ele levou para um lugar. E chegou na hospedaria e disse: olha, estou com esse moço, ele está muito machucado. Quem sabe você está muito machucada, você está muito machucado, muito ferido. Quem sabe você é um soldado que está vivendo só pela graça. Quem sabe você diz: pastor, fui tanto machucado, e muitas vezes estou querendo parar. Não, não pare. O inimigo quer que você pare, mas você é chamada de Deus, você é chamado de Jesus. Então não pare, porque a sua bênção, a sua vitória está logo ali na frente. Tenha objetivo, tenha determinação. Não deixe o inimigo roubar, frustrar, arrancar seu sonho. Porque sonho quem realiza é Deus. Jesus realiza sonhos. Jesus realiza milagres. Jesus realiza o sobrenatural. Jesus realiza o impossível que eu e você não pode fazer. Então aquele moço disse: olha, eu vou pagar para esse moço e cuide dele com carinho. E eu vou te falar mais: tudo que você gastar, eu recompensarei dobro na volta. O que é que Jesus está querendo dizer? Mesmo que o inimigo tentou roubar tudo seu, mas fique tranquilo. Mas como, pastor? Como dá para me ficar tranquilo? Calma. O Senhor está presenciando tudo os seus passos. Não é à toa que o Senhor separou você no ventre da tua mãe. Ela carregou 9 meses. E por isso, por qualquer luta, dificuldade, vento ao contrário, vai frustrar o seu objetivo. Não. Entenda. Jesus prometeu e vai cumprir. E eu vejo pela fé. Só depende de você. Só depende de você acreditar, confiar. Porque entenda, todo problema na vida do homem, na vida de uma mulher, nunca vai parar. Marque isso. Nunca vai parar. Mas por quê, pastor? Nós estamos no mundo. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois. Vós não é do mundo. Mas como? Eu estou no mundo e não faço parte do mundo? Não. Você faz parte da mansão celestial. Nós somos peregrinos. Nós estamos nessa terra de passagem. O Senhor, minha irmã, meu irmão, você que é obreira, você que é obreiro do Senhor, o Senhor te chamou você para ser representante, embaixador do Rei. Você está representando, que honra que o Senhor está te dando e te deu essa responsabilidade e confiou em você para representar o céu. Não é todo mundo. É poucos. E eu e você somos esses poucos. Não é porque a luta, a dificuldade vai tirar você do alvo, do caminho. Não. Levanta a tua cabeça. Ande de cabeça erguida. Porque quem tá te sustentando e quem vai sustentar o resto da sua vida se chama Jesus. Não confie em homem. E muitos estão confiando em homem, está sendo decepcionado. Não confie. Confie no Senhor. Por isso que o Senhor falou para Abraão: Abraão,
não vou destruir se existir naquela cidade um justo. Por amor a meu nome, eita glória. Por amor ao nome do Senhor que você carrega, eu carrego, nós carregamos. Olha para cá. Por amor ao nome do Senhor, o Senhor envia anjos poderosos. O Senhor envia reforço. Xalamanás. O Senhor está enviando para que você venha estar sendo brindado, revestido de toda a armadura. Toma posse aí em nome de Jesus. Então entenda, querido irmão, tudo na vida do homem, na vida de uma mulher, não acontece por acaso, nada é por acaso, entenda, isso é coisa de ilusão, mente humana, nada é por acaso. Você não nasceu por acaso, você não veio por acaso, a luta não é por acaso. Muitas pessoas falam, isso é seta do inimigo, isso é por acaso, meu filho é por acaso, meu filho é um problema, minha filha é um problema, meu casamento, não, nada é por acaso, tudo tem um propósito, tudo teve um motivo, uma razão para que isso acontecesse. E quem sabe melhor do que nunca, olha para cá, se chama Jesus e você. E outra, o Senhor está falando aqui fortemente, tem muitas pessoas que às vezes você conta o teu problema, o seu particular para ela ou para ele, e muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para ouvir o teu assunto. De repente a pessoa que está passando pelo mesmo problema, e você sabe, problema com mais problema, ela gera problema, não vai ter solução, vai ter uma nuvem negra que puxa você para trás. Você tem que confessar e conversar e desabafar diante do Senhor, a não ser uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus que vai te ajudar, que vai te levantar, que vai te levantar você a caminhar, a dar volta na situação. Porque você sabe disso, muitas vezes você conversou com ela, essa pessoa puxou você para trás, tentou até matar espiritualmente, tentou matar até o seu ministério. Mas nessa noite o Senhor está preparando tudo para você. Nessa noite o Senhor, Ele vem presenciando e acompanhando a tua dificuldade, a tua luta, a tua perseguição. Aleluia. O Senhor está acompanhando toda a sua perseguição, do seu adversário, do seu inimigo. Mas fique tranquilo, o Senhor, Ele está se responsabilizando e guardando os seus. E por causa da tua oração, o Senhor está dando livramento ao teu filho, a tua filha, a tua casa. As suas orações estão chegando ao trono do Senhor. O Senhor, Ele não está com os ouvidos tampados, Ele está atento, ouvindo cada detalhe, cada petição. Aleluia, toma posse. E quando nós vemos aqui, dentro da Bíblia Sagrada, João tendo essa oportunidade, João tendo esse privilégio, João tendo esta honra de o Senhor transmitindo, falando com ele o que há de acontecer, o dia daqueles que permanecer na sua caminhada, na sua trajetória cristã, espiritual, mediante a Jesus Cristo, como estava aquele que vencer, aleluia, terá recompensa, aleluia, e vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E muitas vezes o inimigo está dizendo: olha, você já não tem o seu nome mais. O diabo é mentiroso. O diabo, ele é enganador. O diabo, ele é o trapaceiro. O diabo, ele sabe, aleluia, ele sabe arrumar as moitas, arrumar a emboscada contra a tua vida. Mas ele não sabe o que é que você está pensando.
Só quem sabe que você está pensando se chama Jesus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, queridos irmãos, entenda, olhe para Jesus, acredite, e se for analisar bem, tantos livramentos, tantas bênçãos que o Senhor tem dado, aleluia, mas nessa noite é uma noite diferenciada. Então o Senhor, aleluia, Ele falando, se afirme mais, busque mais a minha presença, e eu estou atentamente, Shamanás. E quando eu vejo aqui, queridos irmãos, João, aleluia, ele se enchendo da presença de Deus. João, ele vendo com os seus olhos, na visão, aleluia. Imagine, queridos irmãos, esta revelação para os dias de hoje, o Senhor falando, e muitas pessoas não estão dando crédito. É igual o pai fala com o filho, igual a mãe fala com filha, filha não faz isso, filho não faz aquilo, faz assim, e de repentemente o filho toma um caminho errado, a filha toma um caminho errado. Entenda, não fique preocupada em relação ao teu filho, a tua filha, porque se porventura aos 18, 20 anos, 30 anos, ele escolheu um trajeto, aleluia, errado, não é culpa sua. Você simplesmente, pai e mãe, tem que continuar orando pelo teu filho. Ele escolheu, mas você ora para que o Senhor venha ter de misericórdia e ele volte para o caminho certo, que é a Nova Jerusalém, que é a salvação. E muitas vezes os pais ficam preocupados, mas toma posse em nome de Jesus. E nessa noite eu agradeço por você ter acompanhado, e medita bem, e um bom final de semana em nome do Senhor. Obrigado, queridos irmãos.